Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente já terminou o conteúdo da unidade, da primeira unidade da nova apostila. E agora a gente vai se caminhando para a segunda unidade da apostila nova, ok? Bom, a primeira unidade então foi o Brasil Império, né, a formação do primeiro Império Brasileiro com Dom Pedro I. E a gente chegou aí até a abdicação dele, que ele volta para Portugal, e o filho deixa o filho dele para assumir o trono. Porém, entretanto, todavia, o filho dele não pode assumir o trono ainda, devido ele não ser maior de idade. Então, teremos no Brasil um período chamado período regencial. É o Império, período regencial. No período regencial, a gente vai ver algumas características agora que vão determinar aí tudo que vai acontecer nesse breve período de história, ok? Então, ó, vamos lá. O período regencial, então, ele teve início aí após Dom Pedro I abdicar o trono, né, em 1831. E como o filho dele não podia assumir o trono por ele ter apenas 5 anos, obviamente que ele não seria um bom imperador com 5 anos, foi feita uma transição em que o país foi governado por regentes, né? Regentes iriam governar o país. E nesse período o Brasil teve uma breve experiência de descentralização e que vai resultar numa série de rebeliões diversas em vários locais diferentes na província. A abdicação do Dom Pedro, né, ele abdica do trono, né, em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, no dia 7 de abril de 1831. Esse fato, né, se dá pelo desgaste na relação do imperador com a elite brasileira e representante, né, ele era representante do Partido Brasileiro causada, né, pelas medidas centralizadoras e autoritárias, como a gente já havia comentado. O Dom Pedro I, durante o seu reinado, ele vai fazer a Constituição de 1824, na qual ele centraliza o poder todo político na figura dele e prejudicava os interesses dos constituintes brasileiros, né, que defendiam aí a restrição dos poderes imperiais. Além disso, ele vai ter a derrota na Guerra da Cisplatina, os impactos dela na economia brasileira. O Dom Pedro também teve uma recepção muito gélida em Minas Gerais, juntamente das brigas que aconteceriam na cidade do Rio de Janeiro entre o Partido Brasileiro, que eram os opositores, e o Partido Português, que eram os defensores, no sentido de defender o imperador, tá? O Partido Brasileiro não gostava do Dom Pedro e o Partido Português era aliado dele. E depois, à noite das garrafadas, ele acaba abdicando, né, porque ele viu que não daria mais. E nessa época, o herdeiro de Dom Pedro I, que era o Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos novamente. E de acordo com a Constituição, estava proibido assumir o trono até ele completar 18 anos. Então vamos iniciar um período chamado período regencial, o qual não foi também tão bom assim, né? Enquanto isso, né, o Dom Pedro ele recebeu a tutoria, né, do José Bonifácio, que vai preparar ele para subir no trono. O período regencial brasileiro, como a gente vê, né, ele começa em 1831 e vai até 1840, quando a maioridade do Dom Pedro II foi antecipada para ele assumir o trono. Então esse período durou 9 anos e foi dividido em 4 partes. Mas vamos atentar uma coisinha aqui. A gente está falando aí da maioridade dele ter sido antecipada para ele poder assumir o trono. Além de todas as coisas que estavam acontecendo, a gente vê o primeiro não, né? Já não é mais o primeiro, mas novamente um golpe de Estado, uma falcatrua para que alguém assumisse o poder. E isso é uma coisa muito recorrente, né? E não acontece só nesse período, como a gente vai ver no 9º ano e posteriormente agora no 8º,
que sempre na história do Brasil teve esse negócio de dar um jeitinho brasileiro para que as pessoas pudessem assumir os governos e assim por diante. A gente vai ver isso muitas vezes. Mas vamos lá. A gente tem a divisão então em 4, tá? São 4 períodos regenciais. Caso vocês queiram anotar, e fique à vontade. Então, ó, primeiro período, então, a gente vai ter uma regência trina provisória em 1831. A gente vai ter uma regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. E a gente vai ter uma regência una de Feijó, tá? Regência trina são 3, regência una é de 1. Não preciso nem explicar, né? Regência una do Feijó, de 1835 a 1837. E a regência una de Araújo de Lima, de 1837 a 1840. Bom, nesse momento vai se destacar, né, a atuação de 3 grupos políticos que ao longo da regência foram transformando-se em 2 grupos que dividiam a política brasileira no segundo reinado. Os grupos políticos desse período regencial eram, tá? Esse aqui é muito importante, galera. Esse aqui a gente vai ver muito na apostila, a gente vai ver muito em prova, a gente vai ver muito em tudo nesse momento. Então, ó, o primeiro grupo são os liberais exaltados. Sim, eles estão exaltados, eles estão exaltados. Vocês entenderam que é pessoa exaltada, né? Ela tá gritando, enfim. Os liberais exaltados, eles eram defensores do federalismo, ou seja, né, de conceder mais autonomia às províncias brasileiras. Os membros desse grupo dividiam-se entre monarquistas e republicanos, e um representante influente dos exaltados, era um dos representantes mais importantes, era o Cipriano, e piora, Cipriano Barata, ok? Beleza. O segundo grupo eram os liberais moderados, eles já eram mais calminhos, né, mais sossegadinhos. Eles eram monarquistas, né, que sustentavam a coração do Dom Pedro II. No entanto, eles vão defender a restrição dos poderes imperiais. Um dos representantes dos moderadores era o padre Diogo Antônio de Feijó, que vai depois fazer a regência una de Feijó. Beleza? Ok. E o terceiro partido político eram os restauradores. Eles não restauravam as coisas, eles não iam lá e ficavam pintando, fazendo tudo de novo. Não. Eram restauradores porque eles eram monarquistas, eles defendiam o retorno de Dom Pedro I para o trono brasileiro. E esse grupo enfraqueceu e vai se enfraquecer muito após a morte de Dom Pedro I em 1834. E um dos representantes mais influentes desse grupo era o José Bonifácio, justamente aquele que ensinava o nosso querido Pedro de Alcântara, ok? Bom, durante as regências trinas, né, algumas ações importantes foram tomadas. Uma delas foi a criação do Código de Processo Criminal, né, que ocorreu em 1832, que entre muitas das determinações ela vai ampliar os poderes dos juízes de paz e, além disso, determinou o uso do júri no julgamento de crimes mais graves e criou o habeas corpus, que é um mecanismo jurídico, né, que vai permitir o réu de responder pelo seu crime em liberdade. Outra ação muito importante foi a criação da Guarda Nacional, né, em 1831, que possibilita aos cidadãos, né, formar um corpo armado para conter os excessos governamentais e as rebeliões que pudessem acontecer. A jurisdição da Guarda Nacional era municipal, então era por município, e era composta por todos os cidadãos que tinham o direito de votar entre 21 anos e 60 anos. Então, para hoje o básico é isso. Na próxima aula a gente continua falando sobre isso, na aula ao vivo também. É a importância de a gente tentar entender, o mais importante até agora, né? Depois a gente, obviamente tudo é importante, mas agora o mais importante que eu digo para vocês é as quatro formas das regências, né? As duas trinas e as duas una,
meio confuso isso, né? Mas vocês entenderam. E os 3 partidos políticos brasileiros, que a gente vai ver isso por um bom tempinho, esses partidos, ok? Na aula de hoje é só isso. Abração para vocês, até!